Olá, a paz de Jesus Cristo a todos. Nós estamos começando uma série de estudo, uma série de aulas da Escola Bíblica Dominical, edições CPAD. E esse trimestre nós estamos estudando o seguinte assunto geral: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vamos estudar hoje a quarta lição do primeiro trimestre de 2023, cujo assunto é o ministério avivado de Jesus. O texto áureo diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 14. E a verdade prática, ela diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, de acordo com a atuação ou alcance espiritual da vida do crente, significa ou representa a maneira como o Espírito Santo está atuando na vida desse crente. Os objetivos da nossa lição, essa quarta lição, são os seguintes: apresentar o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, de que maneira Jesus interagia, de que maneira Jesus se relacionava, qual a intimidade de Jesus com o Espírito Santo. Segundo, demonstrar a importância da oração no ministério de Jesus. E terceiro, esclarecer a unção de que o ministério de Jesus era feito. Ele atuava sob a unção do Espírito Santo. Então, esses são os objetivos da nossa lição, da nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos estudar este domingo. E nessa lição nós vamos também ver o impacto do ministério de Jesus sobre os seus contemporâneos, né? De que maneira as palavras, as verdades apresentadas por Jesus impactou a vida daqueles com quem Jesus se relacionou. Porque Jesus falava sob a autoridade, sob o poder e a unção do Espírito Santo. Então nós temos três assuntos que a lição está dividida em três tópicos. O primeiro tópico, como já foi dito nos objetivos, ele traz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico, Jesus e a oração em seu ministério. E terceiro, uma vida na unção do Espírito. É importante falar introdutoriamente sobre o que é um ministério avivado, né? Que o assunto diz o ministério avivado de Jesus. Então, o que significa, o que representa um ministério avivado ou o ministério avivado de Jesus? O que é uma pregação avivada? O que é um ministério avivado? Então, em se tratando de Jesus, o ministério avivado, conforme ele apresentava, não significava o barulho, não significava simplesmente um movimento espiritual, conforme nós conhecemos hoje, sendo praticado por muitas pessoas. Não, o ministério avivado de Jesus, o sentido dele é que as suas palavras, elas são produtoras, são geradoras de vida. É uma fonte de vida. Ou seja, Jesus, quando falava com a mulher samaritana, ele disse assim para ela: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará no seu interior uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, essa era a importância do avivamento do ministério de Cristo, porque as suas palavras penetravam o coração das pessoas e elas eram transformadas. Elas alcançavam
a vida eterna. E quando ele falava com Nicodemos, ele disse assim: em verdade, eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ou seja, o avivamento no ministério de Cristo era uma fonte de vida, ou uma fonte de geração de vida. As pessoas, quando ouviam a palavra de Deus através de Cristo e que criam nestas palavras, elas nasciam de novo, eram regeneradas. E aí, por onde quer que Jesus passava, né, a sua pregação, a pregação das boas novas, o evangelho da salvação pregado, ministrado, ensinado por ele, causava um impacto muito grande na vida das pessoas. E elas se maravilhavam do ensinamento de Jesus. Então a gente vê que as palavras de Jesus, elas causavam este impacto na vida das pessoas. Como, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 14, e que está exatamente no nosso texto áureo, diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então, a pregação de Jesus, ela era de forma de ensino, era em forma de doutrina, e as pessoas se maravilhavam quando ouviam Jesus falar, porque as suas palavras, elas eram carregadas de autoridade, de unção do Espírito Santo. Por exemplo, ainda em Lucas capítulo 4, versículo 22, nós vemos que diz assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Eles ficavam admirados com o ensinamento de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Logo em seguida, nos versículos 31 e 32, ainda do capítulo 4, está registrado assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E no versículo 26 ainda diz mais: e veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então percebam que o ministério avivado de Jesus era marcado por forte apelo doutrinário. A verdade que ele proclamava tinha um efeito muito prático na vida das pessoas. Então, as pessoas que tinham contato com Jesus, que ouviam a sua pregação, que ouviam o seu ensino, eram de fato transformadas pelo poder de Deus, pelo poder que havia nas palavras de Jesus. Então, isto é um ministério avivado. E todos nós sabemos, pelos evangelhos, que Jesus curava muitas enfermidades, ele fazia muitos prodígios por conta da unção do Espírito Santo na vida dele. Então, o ministério avivado de Jesus significa exatamente isso. Agora, por que Jesus tinha um ministério avivado? O que era que fazia com que Jesus tivesse esse ministério tão abençoado, tão cheio de graça, tão cheio de verdade e tão cheio de unção? É isso que nós vamos ver nesta lição, na lição 4. E o primeiro tópico da nossa lição é Jesus e a pessoa do Espírito Santo. É evidente que este tópico, ele vai falar da importância e do relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, dizer de que maneira o Espírito Santo se comunicava, se relacionava com Jesus e qual a importância que Jesus dava para esse relacionamento.
Inicialmente, Jesus ainda não estava maduro, ainda ia nascer, mas o Espírito Santo já estava trabalhando, já estava atuando, providenciando a operação da manifestação carnal de Jesus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo na vida de Jesus, no nascimento de Jesus, letra A, no nascimento de Jesus. Ou seja, o anjo Gabriel, quando apareceu a Maria, ele trouxe, está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 35, ele trouxe essas palavras maravilhosas. Ele disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, te cobrirá com a sua sombra, e também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então percebam que a mensagem do anjo, falando sobre a promessa do nascimento de Jesus, ele já está carregada com a unção do Espírito Santo. E a gente percebe nesse texto que não só o Espírito Santo trabalha, opera na manifestação carnal de Jesus, mas o próprio Pai, porque diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. E fala mais: e a virtude do Altíssimo, que é o Pai, que é Deus, te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aí nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo já nessa comunhão para providenciar o nascimento virginal de Jesus, para providenciar a encarnação de Jesus Cristo, para operar a grande obra da salvação na vida das pessoas. De que maneira mais o Espírito Santo trabalhou na vida de Jesus? Nós vemos que na letra B, no batismo de Jesus, o Espírito Santo também estava presente. Então nós vemos o seguinte, que antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele procurou João Batista, para ser batizado por ele. E aí ele foi até o Rio Jordão, e quando ele foi batizado, quando estava saindo da água, ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aí, meus queridos, mais uma vez nós temos a participação da Trindade Santa. Nós temos Jesus, que está sendo batizado, está saindo da água, e nós temos a presença do Espírito Santo em forma corpórea de um pombo. E temos que pousa sobre ele, que pousa sobre Jesus. E temos então a voz do Pai Celestial, que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então o Espírito Santo ele está presente no batismo de Jesus. E mais, na tentação, eu gostaria até de ler um texto com vocês, é que no batismo, no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, diz assim, que esse fato do batismo de Jesus ter vindo a presença, a manifestação do Espírito Santo na vida dele, o que é que acontece depois disso? Diz, olha, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então ele foi batizado, recebeu o Espírito, então ele volta do Jordão, cheio do Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado pelo Espírito ao deserto. E o evangelista Mateus diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Para ser tentado por Satanás. Então, na tentação, também o Espírito Santo está presente, porque ele conduz Jesus para o deserto. E Mateus vai falar que Jesus esteve no deserto
e jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome e depois Satanás então começou a tentá-lo. É interessante a gente observar o texto registrado por Lucas, que Lucas tem uma pequena modificação nessa revelação, porque ele vai dizer o seguinte no versículo 2, ele disse, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Ou seja, Lucas registra que, na verdade, Jesus foi tentado durante todo o tempo em que esteve no deserto. Ou seja, 40 dias que ele esteve no deserto, 40 dias é que ele foi tentado por Satanás. Mas tanto Mateus quanto Lucas vão registrar o episódio clássico da tentação de Jesus feita por Satanás, com aquelas 3 investidas de Satanás que todos nós conhecemos, prometendo alguma coisa para que Jesus pudesse testar ou duvidasse de que ele era filho de Deus. Mas em todas elas, conforme o nosso comentarista da nossa lição diz, em todas elas, Jesus resistiu, Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus. Está escrito, e proferia a palavra do Senhor com autoridade e sob a unção do Espírito Santo. E Satanás não teve como resistir à defesa ou contra-ataque através da palavra que Jesus utilizava. Mas o importante é que o Espírito Santo estava com Jesus. E foi fundamental, porque Jesus dá o espaço ao Espírito Santo para que ele opere através da sua vida. Então, esse momento, nascimento, no batismo e na tentação, o Espírito Santo está trabalhando, está agindo com Jesus. Então, outro, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Ou seja, depois que ele nasce, que ele cresce, que ele é batizado por João Batista, depois que ele passa esse período de preparação no deserto, ele vai iniciar o seu ministério. Mas quero salientar para vocês o seguinte, que a presença de Jesus no deserto não foi somente para ser tentado por Satanás, não. Jesus vai para o deserto, a Bíblia diz que ele jejua 40 dias e 40 noites. Jesus, então, além do jejum, ele passa conversando com Deus, ele passa conversando com o Pai, dialogando com o Espírito Santo, ele passa esse período consagrando a sua vida, orando ao Pai, pedindo forças, pedindo sabedoria, pedindo instrução, força suficiente para ele enfrentar o ministério que ele sabia que não ia ser fácil. Então ele se debruça diante de Deus, diante do Pai, como ser humano que também era, para poder consagrar a sua vida, se preparar. E claro que a primeira batalha, a primeira luta que ele enfrenta é a tentação de Satanás, e que ele vence tranquilamente porque ele está cheio do Espírito Santo, está com intimidade com o Pai. E aí depois disso, quando ele sai, ele desce, ele vem do deserto, ele vai começar o seu ministério em Caná da Galileia. Então, o Espírito Santo no ministério de Jesus, diz o texto, com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação. E ele começa o seu ministério na Galileia, conforme está em Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 15, que inclusive está no nosso textuário e que nós lemos ainda há pouco. Ou seja, ele começa pela Galileia. E esse texto, ele confirma aquilo que foi vaticinado, escrito por João, que João diz que Jesus começa seu ministério na Galileia, através de um fato, de um evento em Caná da Galileia. O primeiro milagre que Jesus teria realizado foi em Caná da Galileia. E Lucas, então, registra aqui no capítulo 4, versículos 14 e 15, diz, então,
pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Então, é muito interessante, né, o registro feito pelo evangelista Lucas. E se vocês, claro, recordam, né, que Lucas, o médico Lucas, além de escrever o Evangelho, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos pode ser considerado também o Atos do Espírito Santo, porque ele inicia o livro mostrando a ascensão de Jesus, ele demonstra como Jesus foi assunto ao céu, a recomendação que Jesus deixou para os discípulos, que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem cheios do Espírito Santo para poder iniciar o seu ministério. Então, Lucas revela isso com muita propriedade, com detalhes, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E no seu Evangelho, ele também, da mesma forma, ele segue demonstrando a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, como eu disse para vocês, capítulo 4, versículo 1, ele diz que Jesus, depois que foi batizado, ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E aí vai ser conduzido pelo Espírito para o deserto, para a tentação. E aí, no versículo 14, ele diz que então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Ou seja, Jesus está sendo guiado, está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, Jesus se submete à orientação do Pai através do Espírito Santo. Então, ele vem para a Galiléia por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele, guiando e orientando. É isso que acontece. E aí o que ocorre é que ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Ou seja, um ministério sob a unção do Espírito Santo, né, cheio do poder, as suas palavras penetrantes, palavras de verdade, penetravam na vida das pessoas, na mente e no coração, e as pessoas eram impactadas. Então, Jesus, então, quando ele chega na Galiléia, segundo o registro de Lucas, ele vai à sinagoga como era seu costume, diz o texto. Eu gostaria até de ler para vocês, né? E chegando a Nazaré, onde fora criada, versículo 16, tá? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus, esse texto revela primeiramente que Jesus era instruído, ele tinha leitura, né? Ele era alfabetizado, sabia ler, né? E nem toda criança do seu tempo tinha a oportunidade de estudar, mas Jesus estudou, Jesus sabia ler, né? Sabia escrever. Então ele pegou o livro para ler, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, ou está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, um texto muito apropriado para o início do ministério de Jesus, porque esse texto, ele revela exatamente a missão que Jesus recebeu do Pai para desempenhar aqui na terra. E ele mesmo falou no versículo subsequente, né, e encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja,
o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que evangelize os pobres. Para quê? Para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o Evangelho da Graça, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então vejam só que é o Espírito Santo que está sobre ele e comissiona Jesus para esta grande obra de evangelização, para cuidar das pessoas, para alcançar as pessoas que estão alijadas, que estão distanciadas de Deus, que estão perdidas. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E disse mais o texto do anjo, quando fala a José, diz, olha, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus veio para salvar, Jesus veio para buscar o perdido. E esta missão ele exerce, ele cumpre sob a unção do Espírito Santo de Deus. Então Jesus distribui, onde quer que ele vá, ele distribui vida, ele salva pessoas, ele restaura pessoas aflitas, pessoas que estão sofridas. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo por uma enfermidade, por uma cegueira. E Jesus as alcança, traz alívio para as suas almas. E ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa era a missão de Jesus no seu ministério. Então, o Espírito Santo presente no ministério de Jesus. No próximo tópico, que é o tópico 2, é a importância da oração. Jesus e a oração em seu ministério. Será que Jesus orava? Será que ele dava espaço diário na sua vida para a oração? Ou ele não necessitava de orar? Nós vamos ver que Jesus, ele dedicava boa parte da sua vida, do seu tempo, em oração. Eu falei ainda há pouco para vocês, quando tratei do Monte da Tentação, que Jesus foi para lá, para poder jejuar, para poder orar, para poder falar com o Pai, para que ele recebesse do Pai as revelações de como seria o seu ministério, as lutas que ele ia enfrentar e de que maneira ele ia suportar. Então Jesus dedicou esse período de preparação em oração e em jejum. E em alguns momentos eu estou tratando, viu, irmãos, do tópico 2, do subtópico 2 primeiramente, né? Uma vida de oração. Né? Então nos evangelhos, diz assim, nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos. Então ele ora uma noite toda de preparação, pedindo orientação para o Pai, e depois então ele escolhe os seus discípulos. Também ele ora em gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 para a evangelização. Então ele agradece ao Pai, porque o Pai sempre dá atenção aos humildes e às vezes confunde os sábios, os entendidos. Jesus faz essa oração. Ele ora também quando está ali, junto, próximo ao túmulo de Lázaro, antes de fazer aquele grande milagre. Ele agradece ao seu Pai. E em diversas ocasiões ele ora. Lá no Getsêmani, quando ele estava passando por aqueles momentos de angústia, de dor, de tristeza, ele chamou seus discípulos
e foi orar, foi colocar a sua vida diante do seu Pai, diante de Deus, para Deus poder aliviar aquele fardo que estava sobre ele. Mas ele sempre, por mais que ele quisesse uma coisa, que estivesse difícil, pesado o fardo, mas ele sempre se submetia à vontade do Pai. Eu poderia dizer: Pai, não faça, todavia não faça a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. Ou seja, ensinando para a gente que nós devemos nos submeter a Deus, nos humilharmos diante de Deus e colocarmos a nossa vida à disposição de Deus. Né? E no primeiro subtópico ele vai falar sobre, o comentarista vai falar sobre o valor da oração, já na vida do crente. Né? Então ele usa como exemplo que Jesus nos ensinou uma forma de orar desprovido, se abstendo da hipocrisia, da falta de verdade, da falta de sinceridade, quando a gente se prostrar diante de Deus. Então tem que ser uma oração verdadeira, uma oração sincera. E João nos revelou que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não adianta se aproximar do Pai com palavras bonitas para querer impressionar as pessoas que estão no lado. Não, porque essa oração não vai ser respondida. Então Jesus ensina que nós temos que falar para Deus a verdade, aquilo que está no nosso coração. E assim a gente agrada a Deus, falando do que nós estamos sentindo. Então ele ensina, através da oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a orar. E o comentarista diz: ali na oração do Pai Nosso não cumpre uma mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome do Pai e deseja a vinda do seu reino sobre nós. Nessa oração a gente pede perdão dos nossos pecados, né? Perdão das nossas ofensas diante de Deus, mas relacionado diretamente com o perdão que nós dedicamos às pessoas que nos ofendem. Essa oração nos ensina a ter uma dependência total de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, cada dia nós temos que pedir para Deus o sustento, a manutenção da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, enfim, que Ele tome conta dos nossos negócios, dos nossos estudos, da nossa vida como um todo. Então é assim que Ele ensina a gente a orar. Ele diz assim: olha, não façam orações prolongadas, porque não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não é mesmo. É pelo falar a verdade. Entrar diante de Deus, entrar diante do santuário de Deus com palavras verdadeiras, sinceras. E é assim que Jesus quer que a gente faça, porque Ele viveu isso na sua vida. Ou seja, Jesus teve uma vida de total dependência do Pai. E Ele mesmo confessa isso, Ele diz: olha, as palavras que eu vos falo, não as falo de mim mesmo. Nem as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, Ele não queria o mérito para si, mas atribuía ao Pai, honra ao Pai e ao Espírito Santo que estava com ele. Então, Jesus dava uma importância muito grande à oração. Por isso, quando ele falava, a sua palavra era ungida, tinha autoridade, e as pessoas se admiravam disso, porque ela era tocante, era penetrante no coração das pessoas, no coração dos interlocutores de Jesus. Muito bem. No terceiro tópico, então, nós temos uma vida na unção do Espírito. E aí ele divide o comentarista em dois subtópicos:
a unção do Espírito na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida do crente. Ele diz assim: com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Então nós já vimos como foi a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Agora, os obreiros, os membros integrantes do ministério, os que têm alguma função, algum cargo de liderança na igreja, também devem exercer os seus cargos, as suas atividades eclesiásticas, sob o domínio, sob a influência, sob a orientação e a unção do Espírito Santo, como Jesus fez. Ou seja, se integrar, se submeter a Cristo, submeter ao Espírito Santo para Ele guiar o seu ministério, guiar a sua pregação, o seu ensino, para que este ensino ele vá ao encontro da necessidade das pessoas. Então Jesus fazia dessa forma. Jesus ensinava a verdade. E a verdade libertava, tinha o poder de libertar as pessoas com quem elas se encontraram. Então muitas pessoas foram transformadas, foram salvas pela pregação e pelo ensino de Jesus. Então, na vida do obreiro, essa unção deve permanecer. E o comentarista, ele nos diz o seguinte, que o obreiro que se submete à unção do Espírito Santo, ele vai ver a confirmação no seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam de atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. E ele diz o seguinte mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhada de uma vida piedosa. Ou seja, a vida do cristão, do obreiro, não pode ser só de pregação, só de ensino. Ele tem que viver a palavra de Deus que ele está pregando, que ele está ensinando. Ou seja, a vida dele tem que ser pautada numa vida de piedade, numa vida de dedicação a Deus, de obediência a Deus, para que essa unção, para que o efeito espiritual da ação sobrenatural de Deus na sua vida possa alcançar as outras vidas. É isso que está dizendo na nossa verdade prática, que diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo na sua vida. Então, o obreiro tem que dedicar a sua vida ministerial em obediência ao Espírito Santo na sua vida. E o segundo subtópico, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, não é só o obreiro, não é só o membro do ministério que tem que estar sob a unção do Espírito Santo. Não, sobre todo crente, sobre todo aquele que serve, que presta um serviço para a obra de Deus, seja um serviço oficial ou não, seja um serviço voluntário apenas, mesmo de crente que ora, que jejua, que apenas vai aos cultos, que participa de algum grupo, enfim, ele tem que ter sua vida dedicada. E o comentarista diz que, a palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme está em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares,
em que seus pés tocarem, conforme Mateus 28, 19. Ele diz, portanto, ide por todo mundo, por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, essa é a missão, a comissão de todo crente. E interessante, né, que o evangelista Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15, e até o 18, ele traz essa responsabilização, a grande comissão também para todos os crentes. Vejam que primeiramente ele diz, ide, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí sim, olha só, o ministério avivado desse crente. Ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e eles ficarão curados. Então, estes são os sinais que seguirão o ministério avivado de cada crente. Então, o ministério não é um ministério barulhento, mas um ministério em que as palavras, o ensino, eles estão sendo dados, sendo ministrados sob a unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra de Deus para convencer as pessoas a se arrependerem, a mudarem de atitude, a mudarem de conduta e passem a seguir a Jesus Cristo. Então, esta é a lição 4 desse primeiro trimestre que traz o tema o ministério avivado de Jesus, que nos ensinou como Jesus se relacionou com o Espírito Santo e o utilizou no seu ministério, que nos ensinou qual a importância da oração no ministério de Jesus e no nosso ministério, na nossa vida, e que nos ensinou também como é que nós podemos ter e exercer o ministério sob a unção do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.